E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1133, acumulada aí em 1132, ninguém chegou nem perto, né? Bora lá. Vou fazer aqui, ó, são 16 joguinhos, tá? De 13,50 cada um, R$ 216 no total. Não esquecendo aí que são 5 secos, 2 triplos nos 16 cartões e 7 eu vou desdobrar. Tem gente que não gosta, gente que gosta, eu gosto. Até agora não me provaram ao contrário que não vale a pena. Jogo 2 e 3, terça-feira. Jogo 1, 4, 5, 6, 7, 8 na quarta-feira. Jogo 9, 10, 11, 12, 13, 14 na quinta-feira. Bora lá sem enrolação. Aliás, só de começar, a Loteca 133 acumulada, né? Quase 100% da coluna 1 é favorita nesse jogo aqui, na 1133, com exceção do jogo 14, que pende um pouquinho mais pro Botafogo. O resto aqui do 1 ao 13, praticamente todos os favoritos estão na coluna 1. Então vamos lá, Vasco e Corinthians. O Vasco é o 13º colocado, 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Jogando em São Januário, são 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Em casa não perde há 4 rodadas. Também em casa só em 2 jogos não fez gol. Mas tem um detalhe, hein? É a pior defesa do Brasileirão, o Vasco, hein? Pega o Corinthians, 18º lugar, só 2 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de São Paulo é pior ainda, não conseguiu vencer ninguém, são 2 empates, 6 derrotas. Como visitante, levou gol em todos os jogos e só fez gol em 2 dos jogos, tá? Aqui, mesmo com a vitória do Vasco aí, a goleada que o Corinthians sofreu esse final de semana, acho que os dois podem mudar aqui, tá? Ainda não me convenceram ainda, acho que o Vasco não está tudo isso e nem o Corinthians está tão ruim assim. Deve ter alguma coisa errada lá, salário, briga interna, não sei. Nos últimos 5 jogos, entre eles, foi 1 empate e 4 vitórias do Corinthians. Acredite se quiser, os últimos 5 jogos, 1 empate e 5 vitórias do Corinthians. Eu vou fazer aqui um triplo, tá? Meu palpite favorito aqui seria o empate. Depois aqui o Vasco e o empate. Mas eu vou fazer um triplo aqui porque eu acho que o Corinthians ainda pode jogar bem e ganhar esse jogo. Jogo 2, Gametá e Águia, Série D do Brasileirão. Grupo A2. O Gametá é o 7º entre os 8 times, tá? 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Na Série D, em casa, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Mas aí, como é um jogo regional, né? Os dois são do Pará. No Paraense, aqui o Gametá ficou em 9º, com 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Águia de Marabá é o 8º entre os 8 do grupo, tá? 1 vitória, 6 empates, 4 derrotas. Fora de Marabá foram 1 empate e 5 derrotas. Não conseguiu vencer jogando fora. No Paraense, ficou em 5º com 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Jogando fora foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Aí aqui na 8ª rodada do Paraense, Águia de Marabá 1-0. Isso aqui foi no dia 3 de março. E na Série D se enfrentaram no dia 11 de maio, foi 1-1, Águia 1, Gametá 1. Os dois jogos foram em Marabá, tá? Nos últimos 5 jogos, entre eles, foi 1 vitória do Gametá, 2 empates e 2 do Águia. Outro joguinho bem complicado aqui, tá? Eu ficaria com empate. Pelo histórico aqui, o Gametá estaria um pouquinho melhor, mas eu iria de Águia, tá? Eu iria de Águia. E a Gametá seria coluna 1, seria meu terceiro palpite, apesar de indicar aqui que a coluna 1 seria a favorita. Mas eu vou fazer um triplo aqui, garantir tentar passar para quarta-feira, pelo menos para quarta-feira, tenho saído sempre na terça. Jogo 3, Mirassol e CRB. Mirassol é o 9º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, jogando em Mirassol, tá muito bem. 5 vitórias e 1 empate, ainda não perdeu. Tem a terceira melhor defesa. E em casa foram 6 jogos. Nos 5 últimos, aliás, nos 4 últimos, não levou gol. Tá? Dos 6 jogos, nos últimos 4 jogos não levou gol o Mirassol. CRB é o 17º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora de Alagoas não vai bem, 1 empate e 4 derrotas.
Como visitante, levou e fez gol em todos os jogos fora. No último jogo entre Mirassol e CRB foi Mirassol 1, CRB 0. Então nós temos aqui um time que ainda não perdeu em casa e um que não venceu fora de casa. Tudo indica aqui o empatezinho aqui ou a coluna 1. Eu vou fazer um duplo aqui, tá? 8 cartõezinhos no empate, 8 cartõezinhos na coluna 1. O Mirassol é favorito, tá, pessoal? Mas o CRB sempre tira muita gente da loteca, por isso eu vou fazer um duplo aqui. Jogo 4, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio é o 18º colocado com 2 jogos a menos, tá? 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E é o pior ataque do Brasileirão da Série A. O Cruzeiro é o 7º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Jogando fora de Minas, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Apesar da derrota do Grêmio e da vitória do Cruzeiro, tá? Eu ainda fico com o Grêmio, tá? Mesmo o Cruzeiro tendo goleado o Corinthians e o Grêmio perdido por Juventude, eu fico com o Grêmio ainda. Nos últimos 5 jogos entre eles foram 2 vitórias do Grêmio e 3 empates. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Grêmio e 3 empates. Eu acho que o Grêmio vai melhorar muito. Eu acho que o Soteldo já deve voltar para o próximo jogo já. Vou me arrepender ali, tem um pontinho vermelho no empate nesse jogo, mas eu vou de Grêmio seco. Acho que está na hora do Grêmio voltar a ganhar, hein? Jogo 5, Atlético Paranaense e Bahia. O Atlético Paranaense é o 6º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em Curitiba são 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Não venceu nos últimos 3 jogos em casa. O Bahia é o 5º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora de Salvador, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Fora também levou gol em todos os 8 jogos, média de 2 gols por jogo. Perdeu os últimos 3 jogos que jogou fora de Salvador. E aqui nós temos nos últimos 5 jogos, entre eles, tá? Foram 4 vitórias do Atlético Paranaense e 1 vitória do Bahia. Ou seja, Atlético Paranaense favorito também, mas o Bahia está muito bem esse ano, pode complicar um pouquinho, eu estou indo de empate ali também. 8 cartões na coluna 1 e 8 na coluna do meio. Jogo 6, Internacional e Juventude, clássico do Rio Grande do Sul. Só que isso aqui é um jogo da Copa do Brasil, hein? Tá? É o primeiro jogo da Copa do Brasil. O Internacional na Copa do Brasil foram 2 jogos e 2 vitórias, tá? Só que aí, como não tem como deixar fora o Brasileirão, né? O Internacional no Brasileirão é o 10º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Pega o Juventude, que na Copa do Brasil, 2 jogos, 1 empate e 1 vitória. No Brasileirão é o 11º colocado, tá? Com 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fora de Caxias, ainda não venceu, 2 empates, 5 derrotas. Nos últimos 5 jogos entre Internacional e Juventude, Juventude e Internacional, foram 3 vitórias do Internacional e 2 empates. No Gauchão se enfrentaram na 11ª rodada, foi Juventude 1, Inter 2. Depois se enfrentaram na semifinal, foi 0-0 o primeiro jogo e 1-1 o segundo jogo. O Internacional está a 4 jogos sem vencer e o Juventude perdeu os últimos 4 jogos fora. Ou seja, outro joguinho aqui indicando ali para a coluna 1. Também acho que um empatezinho ali seria bom, mas eu acho que o Internacional vai ter que ganhar depois do último final de semana, viu? Boa de Internacional seco. Jogo 7, Brasil de Pelotas e Avenida, outro clássico do Rio Grande do Sul. Só que aqui é a Série D do Brasileirão, tá? Com cara de gauchão, né? O Brasil é o 5º colocado no grupo 8. 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Em Pelotas são 3 vitórias e 2 empates. Não perdeu ainda em casa. O Avenida é o 2º do grupo. 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora de casa é 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Na 10ª rodada foi Avenida 2, Brasil de Pelotas 0. Isso aqui foi no dia 23 de junho.
Na segunda rodada do Gauchão, foi Avenida 0, Brasil 0, foi no dia 24 de janeiro. Olhando só o Brasileirão, eu fico com o Brasil, tá? Mas no Gauchão, aí nós temos aqui no Gauchão o Brasil de Pelotas teve 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, e o Avenida 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Se for olhar só para o Brasileirão aqui, eu vou ficar com o Brasil de Pelotas, com medo do empatezinho ali, tá o pontinho vermelho, mas eu vou seco no Brasil de Pelotas, tá? Jogo 8, Cianorte e Novo Hamburgo, Série D do Brasileirão. O Cianorte é o primeiro do grupo A8, tá? 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Jogando no Paraná são 2 vitórias e 3 empates. O Novo Hamburgo é o 7º do grupo, 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Jogando fora foi 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Em 22 de junho, pela 10ª rodada, foi Novo Hamburgo 0, Cianorte 1. Outro joguinho aqui, tudo indicando para a coluna 1, mas eu vou fazer um duplo aqui, tá? Eu vou de Cianorte e Novo Hamburgo, 8 cartõezinhos em cada coluna. Jogo 9, Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras é o 3º no Brasileirão, 1 pontinho do líder, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Venceu os últimos 5 jogos em casa. Uma das melhores defesas do Brasileirão. O Atlético Goianiense é o 19º, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fora de Goiânia são 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Está a 6 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos, entre eles, foram 4 vitórias do Palmeiras e um empate. Tudo indicando aqui para mais uma coluna 1. Eu acho aqui que o empate já é uma baita de uma zebra para tirar todo mundo da loteca nesse jogo aqui, tá? Eu vou seco no Palmeiras. Jogo 10, Criciúma e Fluminense. Criciúma é o 14º no Brasileirão. 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando em Criciúma foram 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Está entre os 2 times que mais fizeram gol em todos os jogos. É o Criciúma e o Botafogo, hein? O Fluminense é o último colocado, 1 vitória, 4 empates, 10 derrotas. Fora do Rio não venceu e nem empatou, perdeu todos os 7 jogos. O pior é que em 5 jogos não fez nenhum gol. Tem o segundo pior ataque e a 4ª pior defesa. Nos últimos 5 jogos entre Criciúma e Fluminense e Criciúma, foram 2 vitórias do Criciúma, 2 vitórias do Fluminense e um empate. Joguinho bem difícil, mas está na hora do Fluminense ganhar. Tá? Eu acho que está ali o pontinho vermelho no Criciúma, pode ser que eu me arrependa. Criciúma favorito. Mas eu vou desdobrar aqui, empate e Fluminense, procurando uma coisa diferente aqui. Jogo 11, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo é o líder, né? Por 9 rodadas já que é líder. Não é sequência, tá? Mas tem 9 rodadas que é líder. 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Jogando no Rio foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem o melhor ataque e tem o artilheiro do Brasileirão. O Fortaleza é o 8º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Fora do Ceará, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Nesses 6 jogos fora de casa, em 4 deles não conseguiu nem fazer gol Fortaleza. Outro joguinho aqui, tudo indicando para o Flamengo. Tá bom? Pode ter um empatezinho ali, mas não acredito que o Flamengo vai perder esse jogo, não. Jogo 12, Trem e Santos. Jogo de volta da semifinal do Campeonato Amapaense. O Trem na primeira fase foi o 2º colocado, com 5 vitórias, 2 derrotas. Em casa fez 3 jogos e venceu os 3. Só que o Trem ainda participa da Série D do Brasileirão, onde é o 4º no grupo, com 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, sendo que em casa são 2 vitórias e 3 empates. O Santos, na primeira fase, foi o 3º colocado, né? Lembrando que o Trem foi o 2º. O Santos com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de casa foram 2 vitórias e 1 empate. Na 7ª rodada do estadual, no dia 7 de abril, foi Santos 2, Trem 0. No primeiro jogo da semifinal, no dia 15 de abril, foi Santos 1, Trem 1. Nos últimos 5 jogos entre eles, 1 vitória do Trem, 1 empate, 2 vitórias do Santos.
Só que aqui nós temos um time de Série D contra um time que está disputando só o estadual. Eu acho que fica legal o Trem ganhar esse jogo aqui, empatezinho. Eu vou fazer um duplo aqui, mas não descarta a vitória do Santos. Se o Trem entrar com o time reserva, poupar elenco para disputar o Brasileirão, hein? Tá? Mas eu vou... Tá aí meu jogo. Jogo 13, Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro é o 12º colocado. 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas em Minas. 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Vem de 2 derrotas seguidas. Pega o São Paulo, que é o 4º colocado, 4 pontinhos do líder, 8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora do Morumbi são 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Vem aí de 3 vitórias seguidas, hein? Nos últimos 5 jogos entre São Paulo e Atlético e São Paulo foram 3 vitórias do Atlético e 2 empates. Tem 5 jogos que o São Paulo não ganha do Atlético. Atlético Mineiro eu acho que é um pouquinho mais favorito, ou empate, mas eu vou de novo aqui procurar alguma coisa diferente e vou no São Paulo. Jogo 14, Vitória e Botafogo. Vitória é o 15º colocado, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Na Bahia são 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Pega o Botafogo, é o vice-líder, 1 ponto do líder, 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora do Rio também vai bem, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Junto com o Criciúma, são os 2 únicos times que fizeram gol em todos os jogos. Tem o 2º melhor ataque. Nos últimos 5 jogos entre Botafogo e Vitória, Vitória e Botafogo, são 2 empates e 3 vitórias do Botafogo. Eu acho aqui que o Botafogo é favorito. Meu palpite principal seria o empate, mas eu vou colocar um duplo aqui também. Pessoal, tá aí meu jogo, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Eu ia postar os 16 cartões, mas ficou muito grande o vídeo, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo e uma boa semana.